Fala comigo, Colossais, aquele grande abraço para você que está sintonizado aqui na plataforma YouTube e ligadinho no nosso canal Geração Colossal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo, que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Rapaz, hoje é dia de Leão, convocação geral, todos pro Barradão. Daqui a pouco estarei lá também, para a gente poder desfrutar desse jogo. Esperamos que a gente possa sair com a vitória, todos felizes do Barradão, mas sempre aqui ressaltando que é um jogo complicado, né? Na verdade, no Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, mas a gente está falando do Palmeiras, uma equipe aí que é multicampeã nos últimos anos e até outro dia estava disputando o Mundial de Clubes, jogando com times de alto nível aí. É um time que, mesmo vindo todo modificado, vai ser muito difícil do Vitória vencer, tá? E nesse vídeo a gente vai mostrar aqui para vocês toda a repercussão da imprensa nacional. Eles fizeram uma comparação de quem é o time mais traiçoeiro nesse momento, o Vitória ou o Ceará, ambos jogando dentro de casa. Eles fizeram essas comparações porque o Ceará vai enfrentar o Flamengo, que é o líder do campeonato, e o Vitória vai enfrentar o Palmeiras, que está brigando também pelo topo da tabela. Então eles fizeram essa comparação, vou mostrar para vocês aqui o que é que eles falaram também em relação ao jogo, o que é que pode esperar do Vitória, do Palmeiras. A gente vai reagir juntos ainda neste vídeo. Mas antes só vou te pedir uma moral, por favor, deixa seu like aí para fortalecer este vídeo, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal, se você não for inscrito, e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Clica no botão hypar que ajuda demais no desenvolvimento do vídeo aqui na plataforma. E para você que não me conhece, eu sou o Lúcio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da vinheta, simbora pro vídeo. Bom, família, como eu falei no começo do vídeo, a galera, a imprensa, né, da ESPN, Zé Elias e também Sormani, eles comentaram em relação ao jogo entre Palmeiras e Vitória. E o debate foi o seguinte: quem é o time mais perigoso, mais traiçoeiro, que pode tirar pontos dessas equipes que estão brigando pelo topo da tabela? Vocês acreditam que eles deram um favoritismo, um certo favoritismo ao Ceará? Será que eles estão certos em falar isso nesse momento? A gente vai dar uma analisada e entrar nesse questionamento juntos com esses argumentos aqui usados pelos comentaristas da ESPN. Vamos nessa, vamos acompanhar juntos. O adversário é assim, Vitória. vai jogar fora de casa, mas o Vitória descansou, né? O Vitória ficou confortavelmente, né? É bom lembrar. Desculpa. Pode falar. Não, o que eu ia falar é assim, eu acho que o Palmeiras precisa, o Abel está com alguns problemas para entender determinadas situações, porque antes ele tinha o Estevão e tinha o Richard Rios, que no meio campo os dois criavam situações que muitas vezes proporcionavam uma maior facilidade para o Palmeiras. Hoje o time do Palmeiras, por exemplo, se precisar velocidade pelos lados do campo, tem só o Sousa, né, que fala, né? Só o Sousa. Não tem mais o Estevão, que o jogo está difícil, joga no Estevão, o Estevão dribla um, dribla dois, abre aquele clarão, não tem mais. Poderia ter o Paulinho é esse tipo de jogador, né? Mas não tem. E eu acho que essa situação para o Palmeiras é que o Palmeiras ele é muito intenso, né? Ele joga fora de casa, ele joga no erro do adversário. Mas quando ele está precisando jogar, e eu não acredito que o Vitória vem jogar, ainda mais com o técnico cara. Ele tocou num ponto positivo. Daqui a pouco ele vai falar que Carille vai entregar a bola para o Palmeiras, mas ele falou de Estevão, e eu concordo com ele. Estevão era o cara que era o diferenciado do time do Palmeiras. O Palmeiras sempre foi um time pouco ortodoxo, um time que não tem muitas peças que poderiam desequilibrar um jogo individualmente. E Estevão era esse cara que quebrava linhas, que dava um drible, que sempre buscava algo diferente. Então, como ele falou, o Palmeiras é um time que joga no erro do adversário, joga com transições rápidas. E com o Vitória ele vai ter um pouco de dificuldade, porque o Vitória é um time que vai entregar a bola. Eu concordo com o Zé Elias, ele vai falar inclusive isso agora. Vamos nessa. O jogo é lá.
Então, mas o Carille, mesmo jogando dentro de casa, conhecendo o Carille, todo mundo lá atrás, tudo trancado entrega a bola pro Palmeiras e o Palmeiras tenta criar as jogadas. E aí que eu acho que o Palmeiras pode ter algum problema. Aí é um grande problema para o Palmeiras. Palmeiras, assim, por isso é que eu sempre falo aqui, a respeito dessa colocação feita pelo Zé, de que precisa recuperar o Rafael Veiga. Sim. Que é o jogador da lucidez, o jogador que clareia a jogada, o jogador que enxerga o companheiro. Mas, assim, a gente precisa entender, talvez não passe por um bom momento, a gente precisa entender que há dificuldades do jogo. O Maurício é bom jogador? Mas o Maurício pega a bola e corre para cima do adversário. Ele não pensa o jogo. Não é o meia que pensa o jogo. O meia que pensa o jogo é o Rafael Veiga. Ele tá muito distante. O Veiga joga exatamente na função exercida pelo Rios. O meia centralizado é Rafael Veiga. Então o Palmeiras precisa recuperar. O Facundo, às vezes, o Facundo ele corre muito. Corre muito. Ele se doa muito pelo time. Eu acho que até passa do razoável, porque quando ele precisa de força para atacar, ele não tem, porque ele já correu lá atrás para todo mundo. Mas eu acho que assim, ele poderia aproveitar o Alan, esse é o Alan. Alan é o do Flamengo. Eu acho que ele poderia aproveitar o Alan. Velocidade, jogador jovem, parte para cima. Você inverte a pressão, você inverte a forma de pensar do time adversário. O Facundo, é bom, taticamente ele cumpre todas as funções que eu preciso. Mas o que você está precisando agora? É para defender ou você está precisando de jogadores que criem situações de gol para você ganhar a partida? Eu acho que o Palmeiras precisa desse jogador. O jogador mais próximo em termos de velocidade, drible, era o Alan, né, pessoal? Alan. O Alan. Rafa, a gente tem uma tarja na tela que quem tem o adversário mais traiçoeiro. E aí a gente tirou até o Cruzeiro tem o Botafogo, não daria para incluir. Mas desses ponteiros, Flamengo que pega o Ceará ou o Palmeiras que pega o Vitória? Os dois sendo visitantes. Agora eles entraram nesse debate de quem vai ter o adversário mais traiçoeiro. Como eu falei, o Flamengo que vai enfrentar o Ceará e o Palmeiras que vai enfrentar o Vitória. Lembrando que se o Palmeiras ganhar do Vitória, Deus me livre e guarde que isso não aconteça, eles não conseguem, mesmo com o Flamengo perdendo, chegar à liderança, porque ele tem 32 pontos e o Flamengo tem 36, 4 pontos a mais. Mas pode ocupar ali a segunda colocação, né? E o Flamengo, se vencer o Ceará, aí vai ampliar ainda mais a vantagem. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esse... E vamos ver o que ele vai falar em relação a quem é o time mais traiçoeiro. Eu acho que os dois vencem, viu, Felipe? Mas já que é para responder um ou outro, o Ceará é mais traiçoeiro do que o Vitória. O Vitória é aquilo que a gente já sabe, né? Futebol bem basal. Pouca capacidade de construção, o Carille chegou, assumiu o time e não mudou muita coisa, mudou o esquema tático, né? Passou já com linha de 4. Já falou bobagem, ele falou que não mudou muita coisa, só mudou o esquema tático. Não, eu acho que mudou muita coisa, da saída de Carpini para a chegada de Carille. Mudou o emocional, mudou os resultados, mudou a performance da equipe. Claro que o Vitória continua com algumas limitações, mas ele falar que não mudou muita coisa, aí é um argumento baseado em um cara que não acompanha o Vitória, né? Se não tivesse mudado muita coisa, o Vitória continuava com resultado ruim. E o time já está 4 jogos sem perder, né? Coisa que é muito para um time que vira e volta só vivia com resultado negativo. Vamos continuar aqui. Alternando para a linha de 3 em alguns momentos. Mas é uma equipe que tem poucos recursos, então, assim, eu não espero... surpresa, né? Ser traiçoeiro é quando você tem capacidade de surpreender o adversário. O Ceará tem mais essa capacidade, até pelo que já fez no próprio campeonato, embora atravesse um momento de mais instabilidade, mais do que o Vitória. Então, se é para comparar entre um e outro, eu acho que o Vitória tem muito menos condições de ser tratado como traiçoeiro do que o Ceará. Aí, em relação ao Palmeiras, eu queria... Assim, o Ceará hoje pode oferecer mais resistência, eu concordo. Vive um melhor momento, mas muito mais, como ele falou, o Ceará é muito mais traiçoeiro, eu discordo. O Ceará vive um momento de instabilidade. Tudo bem que venceu um Cruzeiro embalado no último jogo, mas um Cruzeiro focado em outros campeonatos, né? Mas, assim, se a gente for olhar para a tabela, é claro que o Ceará hoje pode ser um time que pode oferecer mais resistência, porque está em 9º colocado com 21 pontos, o Vitória está com 17 pontos, 4 a menos. Não é uma distância muito grande, mas o cara dá total favoritismo ao Ceará, como se o Ceará fosse um time muito melhor do que o Vitória. Eu discordo, cara, né? O Ceará é um time que está
mais encaixado. Mas as peças, se a gente for comparar, é compatível com a equipe do Vitória. Eu sei que vai ter gente que vai discordar de mim, tudo bem, mas é um time que está bem agora, mas daqui para frente podem printar, podem gravar o que eu estou falando. Vai estar brigando por rebaixamento, porque se a gente for olhar, o coletivo do Ceará não são peças que a gente possa... Ah, nossa, que jogadores maravilhosos. Não, é compatível com o do Vitória. É a minha opinião, quero saber a sua opinião sobre esse debate também. Apresentar uma percepção que eu venho tendo já há algum tempo sobre a melhor maneira do Palmeiras jogar. O Vitor Roque é um jogador que é escalado para ser o centroavante, né? Mas nós sabemos que ele, como atacante, tem capacidade também de fazer o jogo pelo lado do campo. Ele é um jogador que tem essa facilidade de flutuação entre o corredor e o lateral e o corredor central. Talvez, quando se fala sobre o controle do jogo, se o Palmeiras tiver mais gente no meio-campo, mais gente ocupando ali a faixa central, essa possibilidade de controle de jogo aumente um pouco essa configuração macro do esquema tático do Palmeiras. Ponto. Jogo contra o Vitória. Depois da partida contra o Corinthians, não tem outra resposta a dar, a não ser uma vitória jogando fora de casa. Aí é triunfo, né? Um triunfo fora de casa para dar uma satisfação para o seu torcedor, porque na quarta-feira... Triunfo se você fosse torcedor do Bahia. Às vezes a imprensa se põe no lugar que não é dela. O cara vai falar triunfo para querer exaltar, para querer deixar a torcida do Bahia feliz. E como é que fica a torcida do Vitória? É vitória, irmão. Use o termo comum, vitória. Não existe diferença entre a palavra vitória e triunfo, mas os caras ficam... cada maluquice, velho. A imprensa fica se pondo no lugar de torcedor, enfim. Tem que estar todo mundo com aquela cara bonita, todo mundo bonitão, igual o Rafa Marques ali, ó, todo mundo arrumado, tudo bonitão, com uniforme, aquela coisa toda arrumada. Sabe pra quê? Pra jogar contra o Corinthians. Aí todo mundo tem que estar, como falava meu avô, cento per cento, meu senhor. Ali tem que estar tudo arrumado, tudo bonitão. De pio, hein, pessoal? De pio. É isso. Com calma. Então. Tá aí, família. Essa foi aqui a opinião, os argumentos da imprensa falando em relação ao favoritismo, ao jogo, né? Eu quero saber agora a sua opinião. Já expus a minha opinião aqui reagindo a este vídeo. Então, o que é que você acha sobre o jogo? Você concorda que hoje o Ceará é um oponente mais difícil de se jogar em casa? É muito mais? Ou é um time que é compatível? Você concorda comigo ou discorda? Vamos debater aqui embaixo no seu espaço. Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais.